Bem-vindos ao nosso vídeo, Deus abençoe tua vida. Já quero te pedir para você curtir esse vídeo. Curte que isso vai ser bênção demais. Vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. Que Deus te abençoe. Hoje a gente vai estar falando sobre como permanecer firme. Então fica por aí, que isso vai trazer muita luz para a tua vida. Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça. Hoje a gente vai estar falando sobre como permanecer firme. A palavra de hoje está baseada lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Meus queridos, como permanecer firme? Como permanecer firme com o Senhor? Primeiro a gente precisa introduzir esse assunto aqui, te fazendo entender que a gente não consegue prever o futuro. Isso ninguém consegue. Tem gente que é charlatão aí, não está prevendo o futuro de nada. Nosso futuro está nas mãos do Senhor. E aí, entendendo esse fato que a gente não consegue prever o que vai acontecer, a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a pouco. Por mais que a gente já tenha planejado, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Mas o Senhor, quando a gente tem fé no Senhor, a gente começa a não ter essa incerteza do futuro e começa a confiar nele. Confiar no Senhor. Visto que a gente não tem controle nenhum sobre a próxima hora da nossa vida, o dia de amanhã, não temos controle algum. Mas, quando a gente aprende a ter fé, a gente entende que temos algo a confiar. Temos algo a quem confiar o nosso amanhã, o nosso futuro. Meus queridos, a gente precisa entender que precisamos manter firmes na fé. Já que a gente não tem como prever o futuro, a gente precisa lançar o nosso futuro nas mãos daquele a quem podemos confiar. Acreditar, confiar em Deus. Fé é você confiar em Deus, entender que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando lá do nosso futuro e por isso nós podemos descansar. Não precisamos ficar apreensivos, não precisamos ficar atônitos pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer amanhã e agora? Perder o sono. Não, confia no Senhor. Confia tão somente nele e Ele vai cuidar de você. Mas muitas vezes a gente fica se perdendo nessas situações. A gente se perde e não entende exatamente o que pode acontecer. Meu irmão, confia no Senhor. Confia tão somente no Senhor e Ele vai te ajudar. Mas aí a gente se entrega muito às nossas ansiedades, essa nossa apreensão. E a gente precisa entender que a fé é confiar no Senhor. Eu preciso entender que fé não é pensamento positivo. Fé não é você ficar, eu vou pensar positivo e vai acontecer. Não, meu querido. Fé é você acreditar em Deus. Fé é você confiar em Deus, não é você pensar positivo. Pensar por pensar positivo, a gente pensa positivo para muitas coisas. Mas se não confiamos em Deus, é Deus que é a base de tudo. Não é o teu pensar positivo, é você pensar com o pensamento do Senhor. É você entregar, na verdade, tudo isso para o Senhor, toda a tua vida, todo o teu pensamento, todos os teus sonhos, teus planos, sabendo que Deus está cuidando de você. E Ele cuida muito bem daqueles que amam. Então, entenda isso hoje. Fé não é pensamento positivo. A gente precisa entender que o alicerce da fé são as promessas que estão lá na palavra. O que faz a gente entender que a gente pode confiar em ter fé no Senhor são as promessas que foram ditas lá na palavra, na Bíblia. Eu preciso entender que a Bíblia ela é a verdade em primeiro lugar. Sendo a verdade, ela não vai mentir, não vai se contradizer como muitos tentam falar aí. Meu querido, a Bíblia é a verdade. E sendo a verdade, a gente precisa compreender que Deus tem coisas boas pra gente. Deus, Ele tem coisas boas pra gente. Ele deixou boas promessas para nós na palavra dEle. E eu preciso confiar no Senhor porque Ele já deixou todo o manual para mim. Ele já deixou todo o manual para você, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aí eu entendo nesse momento que eu preciso confiar nesse Deus, porque Ele já deixou tudo direitinho, tudo escrito, tudo bonitinho. Basta confiar nele. Basta se interessar em ler a palavra e aí eu vou entender que eu posso confiar minha vida a Ele.
Não somente uma areazinha da minha vida, não, a minha vida por completo. Eu posso confiar no Senhor. A fé é confiar em Deus. Não confiar nas tuas forças, não confiar em pessoas, não confiar em ideias. A fé é confiar tão somente em Deus e ponto final. Muitas vezes as pessoas querem terceirizar o serviço de Deus, sendo que Deus não pediu para ninguém terceirizar o serviço dele, sabe? Quer que você faça outras coisas, sendo que a Bíblia fala que precisamos confiar tão somente em Deus. Mas aí as pessoas querem colocar, faz isso, faz aquilo, faz isso porque isso é certeza, como se pudesse manipular Deus. Tome muito cuidado com esse tipo de coisa. É crer tão somente em Deus e ouvir o que Ele te mandou fazer. Porque se você começar a conversar com Deus, Ele vai te direcionar para fazer aquilo que é correto. Mas não fica seguindo receitas de bênção dos outros, não. Tenha a sua experiência com Deus. Muita gente quer assim, mas é porque para aquela pessoa deu certo, então faz isso. Se Deus não te mandou fazer, não faça. Agora, se Deus te mandou fazer, vai lá e faz. Mas se Deus não mandou, meu querido, não faz não. Você vai estar perdendo tempo. Você vai estar só demonstrando que você não está querendo ouvir a voz de Deus. Você quer pegar atalhos e isso é muito perigoso. Tenha cuidado de verdade com esse tipo de coisa. Ouça a voz de Deus. Deus ele vai falar com você se você se dispor a ouvi-lo. Mas tem muita gente também que está tão perturbada, tão cheia de ruídos ao seu redor. É tanta coisa acontecendo que ele não quer parar para ouvir Deus. Ele não quer priorizar a voz de Deus na sua vida. Então tome cuidado, de verdade, vigia. Vigia porque o Senhor, ele tem esse cuidado para a gente. Ele quer falar com a gente e trazer as orientações que precisamos. A fé, ela vai nos colocar no caminho certo. Porque quando a gente está caminhando pelas nossas próprias forças, às vezes a gente está indo para lugares avulsos sem entender direito qual a direção que precisamos tomar. Mas quando entendemos que cremos em Deus e é dele que vai vir o direcionamento, aí a gente segue no caminho certo. Porque quando eu começo a ouvir a voz de Deus, eu pego o caminho correto. Eu não fico pegando outros caminhos que vão me levar a lugar nenhum ou a lugares de morte. Eu vou seguir o caminho certo porque eu estou ouvindo ao Deus que cuida de mim. Então, meu querido, a fé vai te colocar no caminho certo. O caminho certo é aquele caminho que vai te levar para a vitória, para a cura, para a libertação, a paz no teu coração que você tanto precisa e busca. É no caminho certo, no caminho que Deus quer te guiar. Mas não queira ouvir vozes ao redor, não ouça somente a voz de Deus. Tinha um personagem bem das antigas de humor que ele falava que para pergunta boba, tolerância zero. Então faça isso. Se não for a voz de Deus, não tolere na tua vida. Nem dê ouvido. Mas deixa eu ver o que é que está falando. Não dá ouvido não. Se não é a voz de Deus, recuse. E por mais que às vezes você já tenha ouvido que aquilo falou, recuse. Recuse no teu coração. Aceite tão somente a voz de Deus para a tua vida, porque ela é preciosa. Então, meus queridos, depois que a gente entende tudo isso, a gente passa a compreender que o que nos mantém firmes é a fé no Senhor. Porque quando eu creio, quando eu tenho fé no Senhor, eu demonstro que eu confio no Deus a quem eu sirvo. E se eu confio no Deus a quem eu sirvo, eu permaneço firme nele. Eu não vou me desviar dele, eu não vou sair de perto dele, eu não vou parar de ouvir a voz dele. Então, meu querido, creia. Porque não tem como você dizer que anda com Deus e não crê nele. Não tem como você dizer que anda com Deus e não segue os caminhos, as orientações que ele tem te dado. Creia. Creia tão somente no Senhor, porque é isso que vai te fazer permanecer firme. Nesse ano de 2024, é isso que vai fazer com que você permaneça firme no Senhor. Permaneça firme nos seus estatutos, na sua lei, naquilo que Ele nos ensina, que é sempre maravilhoso, traz paz e prosperidade para a nossa vida. Meu querido, creia tão somente no Senhor. E esse teu 2024 vai ser um 2024 de bênção. Você vai estar com o Senhor e nada vai te abalar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais. E que você permaneça firme no Senhor durante toda a tua vida. Não só 2024, mas toda a tua vida. Porque assim você estará firme e seguro. Amém? Deus abençoe tua vida, mas ainda quero orar por você.
Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, por essa palavra, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a ficar firmes no Senhor. Ó Deus, que a gente não ouça mais as vozes ao nosso redor. As vozes só querem nos confundir, ó Pai. Só querem nos levar para o caminho errado. Mas que a gente aprenda, ó Deus, a tolerar tão somente a Tua voz, a querer, na verdade, tão somente a Tua voz. E que a gente não tolere, ó Deus, toda voz contrária à do Senhor. Pai, somos Tuas ovelhas e queremos reconhecer tão somente a Tua voz, pois o Senhor é o nosso pastor, Pai. Cuida da gente, ó Pai. Cuida da gente nesse ano, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus esse ano que se inicia na vida de cada um, ó Pai. Oh Deus, que esse ano seja um ano de bênção, de prosperidade, de paz nessa vida e que a presença do Senhor seja constante, ó Deus, nesta vida, nesta casa, nesta rua, Pai Santo. Em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém e amém. Glória a Deus.